Tem. Deixa eu aumentar daí. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar de normas regulamentadoras, comissões, serviços especializados, equipamentos de proteção aplicados à segurança do trabalho, tá? Então vamos começar aí. Nossa situação aí, de situação com problema. Você é um técnico de segurança do trabalho, como mudou a unidade, agora muda um pouquinho a nossa situação problema, né? De uma grande construtora que está construindo um condomínio residencial. Existem 294 trabalhadores nessa obra, dos quais 150 residem no local da obra e o restante, por morar na cidade onde o serviço está sendo executado, volta para casa no final do expediente. A área da construção civil, assim como qualquer outra área, exige que se cumpra uma série de normas e determinações que assegurem aos trabalhadores boas condições de trabalho. Isso é importante, pois o canteiro de obra é um tipo de ambiente completamente tomado por fatores que colocam em risco a integridade física dos trabalhadores. Dificilmente uma atividade é considerada segura nesse local, pois por isso há a necessidade de se implementar medidas preventivas em toda a área. Seu trabalho nesse momento é definir a estrutura necessária para que esse ambiente de trabalho, considerando as condições apresentadas. Algumas perguntas a responder são: existe alguma norma ou NR, né, que pode ser aplicada a esse tipo de atividade? Com um número tão alto de pessoas colaborando, pessoas laborando em um mesmo local, há necessidade de constituição de SESMAT ou CIPA? Como dimensionar essas necessidades? Quais são os EPIs mínimos que todos os trabalhadores deverão utilizar enquanto estiverem no canteiro de obras e quais medidas de proteção coletiva devem ser tomadas pela construtora? Então vamos entender tudo isso aí para poder responder essas perguntas aí que foram questionadas, tá? Bom, a maioria dos trabalhadores aí, gente, no dia a dia aí, eles trabalham que a gente chama de CLT, ou Consolidação das Leis do Trabalho, tá? Fora o regime CLT, onde a gente tem algumas leis lá que já protegem segurança, nós temos normas regulamentadoras que completam essa CLT, tá? Então ela vai atribuir aí a... Tem alguém me chamando? Ela vai atribuir aí a respeito do que deve acontecer e a fim de evitar acidentes, manter segurança durante a execução do trabalho. E no Brasil a legislação não aceita de jeito nenhum a justificativa de cumprimento de lei por desconhecimento. Então não adianta você estar lá como técnico, engenheiro de segurança do trabalho, ou cuidando da parte de segurança, seja o que for, chegar um fiscal e falar assim, olha, peraí, gente.
Pessoal, teve uma queda repentina da internet, vocês estão me ouvindo? Tava escutando, professor, só deu uma cortada só. Deu uma cortada? Eu vi agora, ele deu uma queda repentina, porque o meu slide até saiu do... Eu falei, vixe, caí. Deixa eu só... Foi uma cortada rápida? Foi. Bom, o que eu estava falando, só para saber se cortou, é que no Brasil, eles não aceitam você falar, eu não conhecia essa lei, por isso que eu não fazia isso. E daí a pessoa fala assim, pô, no Brasil não tem, não conheço a lei, não sabia disso, tá? Tem que conhecer. Bom, nós vamos ver nessa nossa sessão aqui a nossa NR1, né? Que é a Disposição Geral aí de Gerenciamento de Risco Ocupacional. Ele vai falar sobre os tópicos mais importantes sobre esse tema de segurança. Nós vamos ver a NR4, Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que é o SESMET, né? Como funciona e tudo mais. Vamos falar também da NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a CIPA. Da CIPA e também alguma coisa do SESMET. E NR6, que são os EPIs, tá? Então, tanto a NR4 e a NR5 falam de CIPA, falam de SESMET, e a 6 fala sobre EPI. Lógico que nós vamos ver a lei, a norma por completo, tá, gente? A gente vai ver alguns tópicos dessas leis mais importantes, tá? Dessas normas mais importantes. Tudo que vocês precisarem de normas, tem que entrar lá na norma e conferir lá, ver como é, o que é, todos os dados, ler bonitinho, norma por norma. As normas, gente, diferente um pouco das ABNTs, a ABNT também é norma, né? Só que da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que aí são normas técnicas, que são normas regulamentadoras, tá? Então é um pouco diferente uma da outra. A NR, elas têm sempre atualizações, tá? Então, se vocês forem puxar alguma NR, puxem aí com atualização, que é sempre a atual. Bom, o que são essas NRs aí? Elas são um conjunto de determinações referentes à segurança e medicina do trabalho e, de acordo com o item 1.1 da NR1, qualquer tipo de empresa, seja ela pública, privada, órgão público, que admite algum funcionário em sistema de CLT, tem a obrigação de seguir as recomendações das NRs. Porém, de acordo com o item 1.2, é importante destacar que cumprir tais recomendações não desobriga o empregador de cumprir outras disposições que estejam inclusas em códigos de obra, tá? Tipo, regulamentos sanitários do estado, município, e acordos coletivos de trabalho. Então, a gente fala esse negócio de acordos coletivos de trabalho, gente, você precisa tomar muito cuidado com isso, porque assim, que nem a gente falou, acho que em alguma aula aí, a gente estava falando sobre protetor solar, tal, não sei o quê, que na NR não especifica sobre protetor solar, que tem muita gente que não usa como, ele não é considerado EPI, porém, alguém falou para mim que na consolidação de leis trabalhistas, no acordo coletivo aí do sindicato, acho que da construção, diz lá no item que é obrigatório o uso de protetor solar. Então, o que acontece? O que vale é o acordo coletivo, tá? Então, se eu falar assim, mas não tá lá na NR, não tá na NR, não tá na NR, mas está na nossa
Acordo coletivo, então o que vale é o acordo coletivo, ele supera aí. Aliás, acordos coletivos, gente, com sindicato, ele está acima de CLT, ele está acima de NR, ele está acima de qualquer lei, tá? Ele entra como foi um acordo feito, assinado junto com os trabalhadores, junto com o sindicato, o que prevalece é o acordo coletivo, tá? Dependendo do que fale a lei aí. Aplicações de NR. As aplicações da NR também estão aí no nosso NR1. Deixa eu colocar uma coisa aí, gente. É o seguinte: ele fala que toda empresa que admite funcionários em regime de consolidação de leis trabalhistas, ou seja, CLT, pode ser órgão público, privada, seja o que for, ele é obrigado a seguir as normas da ANR, tá? Vamos lá. Se eu estou contratando terceirizado, se o meu terceirizado não utilizar EPIs, eu sou corresponsável com ele, tá? Minha empresa é tão responsável quanto a empresa que eu contratei, tá? Então, se acontecer um acidente de trabalho, eles vão chamar os responsáveis e os corresponsáveis, porque cabe à sua empresa fiscalizar a outra empresa se ele está trabalhando corretamente, certo? Então, vocês entram como corresponsável. Então, esse negócio de falar assim, só se for funcionário meu, se eu contratei uma terceirizada, o cara que se vire. Se ele não usar EPI e sofrer um acidente, ele que se vire. Não é bem assim, tá? A gente entra como corresponsável, porque a gente não consegue. Nós vimos aí em situações aí de acidente de ônibus aí, das empresas falam, não, mas eu contratei a empresa de ônibus e ele que tinha que ser o responsável para cuidar da manutenção do ônibus. Opa, não é bem assim, tá? Você é responsável por fiscalizar essa empresa. Se ela não está cumprindo as regras e desobedecendo as normas, ou você tira essa empresa quebra o contrato com ela, ou você força ela a fazer, tá? Inclusive, gente, geralmente em contratos de terceirizadas, geralmente tem lá que no contrato ela deve constar que ela vai utilizar todos os EPIs referentes à obra executada, que ela é responsável por toda essa parte. Mesmo estando em contrato, vocês ainda são responsáveis. Então, vamos lá. Então, as aplicações na NR1 também cabem a qualquer tipo de empregador que, conhecendo os riscos de sua atividade econômica, admite trabalhadores em regime CLT. Gente, isso que eu estou lendo aqui, eu estou lendo exatamente por isso, porque está exatamente assim na norma, tá? Não pode ser mudado. Trabalhador ou prestador de serviço de natureza não eventual que esteja sob a responsabilidade do empregador ou contratante. Tá vendo aqui? Que nem eu falei para vocês, ó. Trabalhador ou prestador de serviço que esteja sob a responsabilidade da sua empresa ou do contratante. Tem que seguir a norma. Qualquer tipo de local onde são realizados serviços de que se utilize o empregador para atingir seus objetivos. Partes das empresas que se localizam em lugares diferentes, por exemplo, fábricas, escritórios, laboratórios, etc. São obrigações do trabalhador, tá? Também está lá na NR1, quanto ao cumprimento das NRs descritas lá no item 1.7. Cumprir uma série de determinações e obrigar e fiscalizar o cumprimento destas pelos seus funcionários. Afinal, o cumprimento das normas não se compete apenas aos funcionários. Então, é o que a gente falou, vem falando várias vezes. Não é só o funcionário usar essa norma, ele tem que desculpa, não é só empregador
implantar a norma, ele tem que obrigar os funcionários a usar. Elaborar ordens de serviço sobre a segurança e saúde do trabalho, avisando os empregados por meio de comunicados, meios eletrônicos e cartazes. Então é assim, gente. Tudo que vai entrar em segurança dentro da empresa de vocês, que vocês estão fazendo, tem que ser divulgado para as pessoas ficarem cientes de como agir, qual o equipamento. Eita. Qual equipamento que vai ser usado e tudo mais. Então tem que se manter as pessoas sempre atualizadas, tá? Dar ciência ao trabalhador sobre os riscos existentes nos locais de trabalho, meios de prevenção e limitação de tais riscos, medidas adotadas pela empresa para preveni-los, resultados de exames médicos e complementares aos quais os trabalhadores foram submetidos e resultados de avaliações ambientais feitas no local do trabalho. Então, gente, quando você vai elaborar um PPRA, muita gente faz o seguinte, eles vão falar assim, contrata uma empresa, elabora PPRA, fala, beleza, porque o PPRA fica com o proprietário do local. O que a gente tem que fazer? Eu preciso dar ciência para o meu funcionário ou para o meu colaborador, quais os riscos que tem nesse local desse trabalho. Olha, aqui tem muito barulho, você vai ter que usar protetor auricular. Nessa ala tem risco químico. Então, quando você for entrar nessa mala, você vai ter que entrar de máscara. E assim por diante. Ele tem que saber ciência de todos os riscos em todos os ambientes de trabalho que ele tem. Quando tiver o PPRA, lógico, gente, eu não preciso pegar um PPRA, que é a avaliação aí de ambientes feitos no local de trabalho, e publicar ela, tá? Nem tem por que vocês publicarem e tal. Se alguém tiver curiosidade, tudo bem. Mas nas áreas onde vão ter EPI específicos, eles precisam estar sabendo o risco que está correndo lá. E a partir de PPRA que você vai ver correr o risco. É que o PPRA em si ele é um pouco complexo para se entender. Mais ou menos também não é tão complexo. Mas é mais fácil você pôr uma linguagem mais simples para a pessoa não alegar que não entendeu. Conceder que seus representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização das disposições e regulamentos sobre segurança e medicina no trabalho. Eles têm, os representantes dos trabalhadores têm livre acesso a acompanhar essas vistorias, tá, gente? Determinar procedimentos para casos de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Então, se aconteceu algum acidente ou uma doença devido a algum problema que está acontecendo, eu preciso criar um procedimento para eliminar esse problema do trabalho. Bom, vamos lá. Obrigação do trabalhador em relação às normas. Cumprir as determinações legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador, incluindo as ordens de serviço emitidas pelo empregador. Caso haja recusa injustificada, constituirá tal ação ato faltoso, tá? Então vamos lá. Na NRI, eles recomendam o seguinte, que o empregador tem que estar promovendo para os seus funcionários um ambiente de trabalho bem adequado, tá? E precisa mostrar a eles a preocupação aí que se existe nessa segurança e o conforto do bem-estar que essas pessoas vão ter durante esse jornada de trabalho dela, tá? Então, gente, toda vez que vocês forem implantar uma norma ou implantar um equipamento de segurança, não é forçar o funcionário a usar, você vai ter que usar, é mostrar para ele o porquê ele tem que usar, qual as grandes vantagens dele usar, qual a grande necessidade de se fazer isso, tá?
para eles poderem entender na situação. Eu já dei umas palestras sobre segurança, gente. Então é assim, quando você chega para o trabalhador, explica para ele, olha, vou mostrar para vocês qual a importância, o bem-estar para você, tal, tal, tal. Eles ficam tudo assim, baboseira, baboseira, baboseira. Até a hora que você começa por cenas de acidentes de trabalho, cenas reais, tá? E às vezes até vídeos. E não são cenas muito bonitas. Lógico que as mais feias aí a gente põe tarja, tudo, mas um acidente de trabalho nunca é bonito, tá? E daí a hora que a pessoa vê a realidade e fala, meu, que é isso? O cara fala assim, nossa, isso pode acontecer comigo a qualquer hora. Por exemplo, vocês sabem, para o pessoal que trabalha em transporte de carga, que faz logística, que carrega e descarrega caminhões, você sabe qual é o maior risco de acidente de trabalho ou não? Queda de materiais, pensamento de membros, né? De novo, é queda de materiais e Pensamento de membros, né? Ou até isso, esmagamento mesmo, né? esmagamento de membros e tudo mais. Mas por incrível que pareça, a maior quantidade de acidentes de trabalho em cargas é a aliança, tá? Porque a aliança enrosca no caminhão ou enrosca em alguma coisa e a hora que puxa, ele ele fica o efeito de casca de banana. Vocês imaginam o que acontece. Então, a aliança é um dos maiores causadores de acidente em logística, tá, gente? Então, é uma coisa que a gente não dá importância, e a hora que você mostra pro cara, o cara olha para a aliança dele e fala assim, pô, eu acho que é melhor tirar a aliança quando eu for trabalhar. Ou usar luva, tá? Porque a luva não tem problema de pegar aliança. Então, a gente precisa mostrar para os trabalhadores que é para o bem-estar dele, que é para o conforto dele, para tudo, para ele seguir essas recomendações. Bom, mesmo assim, seguindo todas as recomendações, não vai fazer com que a empresa seja livre de acidentes de trabalho. Lógico, gente, não tem como, tá? Porém, caso venha acontecer, vai ser uma fatalidade, não necessariamente uma falta de responsabilidade, tá? Então vocês preveniram, vocês treinaram, vocês explicaram, vocês fizeram. É, o que acontece quando a gente fala de acidente de trabalho, gente, o maior problema de acidente de trabalho, e que a gente sempre fala é confiança, tá? Então tá lá o cara trabalhando num equipamento e conforme ele vai passando os tempos sem nenhum acidente de trabalho, ele vai pegando cada vez mais confiança e achando que nunca vai acontecer mais nada. Até acontecer, acontece. A hora que acontece, todo mundo entra em desespero, todo mundo vem usar o equipamento. É assim, mesmo com equipamento de segurança, mesmo na fatalidade, a pessoa começa a se controlar mais, ou se concentrar mais no serviço. Porque fala, pô, deixa eu começar a me concentrar, porque você viu, meu colega lá se machucou, tal, por falta de concentração. E é isso que geralmente acontece, é excesso de confiança. Quando a gente está com excesso de confiança, fala assim, pô, ó, 3.000 dias sem acidente de trabalho. Aí começa a dar aquela afrouxada, né, nos equipamentos, saber, e aí que acontece. Bom, a gente tem que deixar claro também que o cumprimento da RMNR também é da responsabilidade do trabalhador, tá, gente? Afinal de contas, os células de segurança que estão em risco são eles. Então, em caso de acidente, a empresa poderá ser responsabilidade e obrigada a pagar uma indenização, mas as consequências físicas vão ser permanentes no corpo do acidentado, caso ele sobreviva, né? Nenhuma empresa pode ver pode ver a segurança. Aqui é o seguinte: nenhuma empresa pode entender que a segurança do trabalho é um gasto para ela, tá? Pelo contrário, nós já falamos sobre isso. O custo de prevenção é muito, muito, muito mais barato do que um acidente de trabalho, tá?
Muito mesmo, tá, gente? Se vocês colocarem na ponta do lápis, é muito mesmo, principalmente para a empresa. A hora que a gente vai vender produtos de segurança do trabalho para uma empresa, o cara fala assim: ah, eu não gosto desse negócio, segurança do trabalho, isso é só para encher o saco, para tirar dinheiro. Não. Se você levar lá e mostrar para ele quanto que é um trabalhador parado, um trabalhador amputado, um trabalhador muito machucado, que ele vai ter que dar indenização, ele vai ter que pagar por um período aí de afastamento, a hora que você vai ter que contratar uma outra pessoa, e eu não vou poder mandar embora porque ele tem estabilidade de 1 ano, e às vezes até mais, às vezes eu posso dar uma pensão vitalícia, eu tenho que pagar. Então, o custo, tudo isso aí é muito alto, tá? Muito alto. É muito mais barato prevenir. Doutor, Oi. e segurança do trabalho é detalhe, né? Pequenos detalhezinhos, né? Que às vezes vai passando durante o dia e os empregados, até mesmo o patrão, não percebe e acaba acontecendo, né? É. No caso aí da aliança, eu trabalhei na fábrica, eles proibiam aliança. Aham. O motivo de ela, tipo, teve exemplo de funcionário subir numa cadeira e pegar algum implemento nas prateleiras de ferro, né? Aham. Ele escorregou da cadeira, enroscou a aliança na prateleira e o dedo foi embora. É o efeito que a gente fala casca de banana. A aliança vem puxando, arrancando tudo. É. Fica Isso feio. não foi fatal, né? Mas assim, aí já ficou com a mão aleijada, né? Já causou um transtorno. E precisou amputar o dedo? Não, o dedo dele foi embora, cortou tudo, arrancou tudo. Cortou com a aliança. Então, Cortou. Assim, ele arranca a pele toda, né? Fica só o arranca, osso. arranca, mas tem jeito de fazer a reconstituição, tal, mas não vai ficar igual, lógico. Mas É, tem não, ele certos perdeu casos o que ela dedo. decepa mesmo, ela corta o dedo fora. É complicado. Na realidade, tudo que a gente. Porque é assim, é o que a gente fala. Ah, é, tem umas regrinhas de segurança do trabalho que são bem bobinhas. Então, tipo, às vezes você fala assim, sei lá, não pode, tem que entrar com um sapato de borracha no local. Você fala, meu, já entrei várias vezes com um sapato normal e nunca escorreguei, não é tão liso assim. Porém, são feitos testes de superfície. É uma coisa que foi analisada porque já aconteceu algum acidente, porque alguém já se machucou daquele jeito. Então já foi feito. Então, quando a gente muda esses critérios, que fala, olha, gente, precisa ser feito, não foi à toa só para falar para o cara, não, você tem que ir lá colocar uma bota de segurança e voltar para entrar nesse ambiente, senão você não pode entrar. Daí o cara fala, pô, que sacanagem, vou entrar do jeito que eu tô. Não é assim, tá? Por isso que acontecem os acidentes, essas negligências, que nem o colega aí falou, essas bobeiras aí de coisa rápida, é 1 segundo só, mas é 1 milésimo de segundo para acontecer um acidente, não é 1 segundo. Então precisa tomar cuidado. Bom, NR 28, pessoal, se vocês tiverem dúvida, vamos me interrompendo aí, vamos me chamando. NR 28, fiscalização e penalidades. Ele trata da fiscalização e penalidades para quem não cumpre as ordens. Então, tem o objetivo de fiscalizar e regulamentar a segurança e saúde do trabalhador aí e penalizar com infrações encontradas. No momento da fiscalização, o agente aí vai poder usar qualquer meio para comprovar uma infração, tá, gente? E com base em critérios técnicos. Ó, ele não vai chegar para vocês e falar, ó, tá aqui, tá errado isso e vou apontar o erro e vou notificar a sua empresa. Não é bem assim, tá? Mas ele pode usar qualquer meio para comprovar. O meio que a gente fala, gente, é tipo assim, ele pode tirar foto, ele pode usar um equipamento para medir quantidade de decibéis, ele pode usar um equipamento para medir quantidade de calor. Então, tudo isso ele pode fazer, tá? E ele vai notificar a empresa para dar um prazo de correção para esses problemas. Ele não vai chegar lá na hora e autuar você, não, tá errado, tá tudo errado e vou autuar.
Ele não vai fazer isso. Ele vai te dar um prazo para você regularizar todas as coisas. Geralmente, esse prazo, ele não é tão longo, ele pode ser limitado até no máximo 60 dias aí, mas pode ser prorrogado por 120 dias pelas autoridades regionais. Tudo que for prazo, gente, pode ser até acima de 120 dias, desde que você comprove que o que está sendo pedido não é possível se realizar em tão curto tempo, tá? Então, se você vai ter que implementar só algumas mudanças na empresa, é uma coisa, mas existem mudanças que não são tão simples de serem mudadas. Tipo, excesso de calor na empresa, tá? Então tem um calor muito grande no barracão. Daí o cara fala, meu, você precisa dar um jeito de resolver. Ah, ok, vamos ver o jeito que eu vou dar para resolver. Aí ele vai, conversa tal, chama um monte de gente técnica, o cara fala, meu, a solução sua é colocar aqueles exaustores de teto lá, aqueles que parecem umas bolas giratórias com vários daqueles exaustores, colocar aí telha sanduíche para reter um pouco esse calor, tentar colocar aqueles circuladores de ar lá, aqueles grandão, tudo para fazer uma ventilação melhor. Isso tudo gera custo, gente. E dependendo da quantidade de coisas que os engenheiros ou quem for o responsável por fazer toda essa análise para ele de como resolver esse problema, às vezes o cara fala, meu, dá para fazer, mas você vai demorar, sei lá, 6 meses de reforma na sua empresa para fazer. Não vai cumprir em 120 dias nem querendo, tá? Aí tem que ir lá na Delegacia Regional do Trabalho, falou, olha, eu estou com um problema assim, eu recebi uma notificação, mas está aqui todos os meus laudos, estou resolvendo o problema, só que o pessoal pediu um prazo aí de 6 meses para regularizar esse problema e o seu fiscal me deu 120 dias, que seria 4 meses. Aí o próprio Delegacia Regional do Trabalho vai falar, ok, estou expedindo mais 2 meses de prazo para você, você fica com 6 meses. E se atrasar a obra, tem que ir lá de novo informar ele está atrasado e o motivo que foi atrasado. Se começar a enrolar e ficar, tá, mas não deu, deixa eu ver, e o cara vê que está enrolando e fala, meu, acabou seu prazo, o problema é seu, vai ser multado, tá? Bom, Sismet e CIPA. Dois serviços especializados, eles trabalham juntos para fazer a prevenção da saída do trabalhador, tá? Então, eles são distintos, tá, gente? Para a gente falar, o Sismet tem o objetivo de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. A CIPA, ela visa a prevenção de acidente e doença em decorrência a acidente de trabalho. Bom, vamos falar do Sesmat aí. Eles são definidos na NR4. Então, de acordo com o item 4.1 dessa norma, o SESMET tem como objetivo promover a saúde e garantir a integridade do trabalhador no local do seu trabalho. Ele tem um jeito de se fazer, que é um dimensionamento, tá? E ele se baseia no grau de risco da atividade que a empresa vai desempenhar e no número de funcionários que ele vai empregar. Caso essa empresa aí tenha um número superior a 50% de seus funcionários trabalhando em atividades com grau de risco maior do que a atividade principal, o dimensionamento deverá ser feito considerando o grau de risco maior. Nós vamos ver daqui a pouco as tabelas, gente, mas funciona assim. Toda vez que você abre sua empresa, você tem uma atividade principal que está estabelecida na sua situação lá, tá? Então tem lá, sei lá, açougue, atividade principal, vende carne, compra, vende, sei lá, tem tudo escrito na atividade principal que é do seu CNPJ, tá? Então, graças a essa atividade vai estar lá no seu CNPJ quando você abrir sua conta no seu contrato social também. Então, o que ele diz aqui? Mesmo que a sua empresa tenha um número aí, uma atividade aí que não tenha risco, porém,
os seus funcionários estão trabalhando com grau de risco maior do que a atividade, vai ser considerado o grau de risco maior, tá? Isso para se elaborar o serviço especialização, o SESMAT, tá, gente? Que é Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Eu já vou falar um pouco mais do SESMAT para vocês entenderem mais ou menos o que é. Mas deixa eu só falar o que fala aí essa lei, a norma. Então, se a empresa estiver atuando em diferentes áreas ou frentes de serviço, ela pode ter um SESMAT único para atender todo esse conjunto, desde que a distância a ser percorrida entre as unidades onde são realizados os serviços não ultrapassa 5.000 metros ou 5 quilômetros. Canteiros de obras, diferentes trabalhos com menos de 1.000 trabalhadores e concentrados no mesmo Distrito Federal, território ou estado, não são considerados como estabelecimentos e sim como partes locais, tá? Então, entendendo essa colocação, eu não preciso, vamos supor que eu tenho vários canteiros de obra, tá? Então, dependendo como for e a distância que for, eu não preciso instalar um SESMAT em cada situação, tá? É por quantidade de trabalhadores, por distância e assim por diante, tá? E o SESMAT, e nesses casos de mencionamento, os engenheiros de segurança do trabalho, medicina do trabalho, enfermeiros do trabalho poderão ficar centralizados. Bom, vamos entender o que é o SESMAT aí, já que nós chegamos nessa parte aqui. A criação do SESMAT, gente, a gente vai entender daqui a pouco quem vai ser os responsáveis dentro da nossa empresa pela quantidade de funcionários de risco. É o seguinte, dentro do SESMAT, você tem engenheiro de segurança do trabalho, médico de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro de segurança do trabalho, acho que só. Então, o que acontece? Quando você for fazer o dimensionamento da sua empresa, pode ser lá que você precise de um segurança do trabalho e sei lá, um técnico de segurança. Pronto, ponto final. Tem lugares que você vai precisar de uma enfermeira do trabalho. Tem lugares que não só a enfermeira não pode, tem que ser um médico do trabalho. Tem lugares que vai ter que ser 2 médicos e assim por diante. Então, precisa de toda essa parte aí, tá? Bom, eu estou numa tabela aqui, exemplo, da nossa norma, tá? Que ela é a Relação de Classificação Nacional de Atividades Econômicas do CNAE, né? Que a gente tem aí quando tira o CNPJ, que corresponde com o nosso grupo de risco, tá, gente? Então, quando a gente fala grau de risco, é o grau que existe, ou seja, o quão perigoso é para um trabalhador executar algum trabalho nesse estabelecimento. Então, é para isso que existem esses graus. Ela está na NR4, tá? E ela acompanha os códigos do CNAE. Então, vocês veem aqui, ó, isso aqui é os códigos do CNAE, tá? 01113. Então, temos lá o código do cultivo de soja, tá? Então, o código de cultivo de soja vai ser o 01156. Ele vai precisar de um grau 3, tá? Então, aqui eu vou ver o grau. Pelo KNAI eu vejo o grau. Depois que eu achei o grau, a gente precisa ir lá no quadro 2 da NR4 e ver o que a gente precisa na nossa no nosso SESMAT, tá? Então você vai lá, dimensionamento do SESMAT. Nós já vimos lá que era agricultura, risco 3. Então nós estamos aqui, ó, grau de risco, botar em vermelho, grau de risco 3. O que eu vou pegar? Aí você vai ter que ver a quantidade de funcionários que tem sua empresa. Até 100 funcionários em 3, eu não preciso ter nenhum especialista nessas áreas. Pessoal, eu não preciso criar o SESMAT na empresa, mas eu preciso
ter um controle de segurança de trabalho, de preferência para uma empresa terceirizada contratada, tá? Porque ele vai ter que, eu vou precisar ter PPRA, eu vou precisar ter PCMSO, eu vou precisar ter alguma responsabilidade com exames médicos, os periódicos. Então, eu sempre vou precisar. Eu posso pagar ele por mês, eu posso pagar ele por serviço anual. Preciso renovar todos os meus PPRA. Ok, vamos renovar tudo meu PPRA. Então, eu contrato a empresa e falo para ela renovar todos os PPRAs, as PCMSOs e assim por diante, tá? Então, eu vou precisar, não é que não está aqui na tabela, que eu tenho menos de 50 funcionários, que eu não sou obrigado a seguir normas. Sou sim, tá? Eu só não preciso criar um SISMAT. SISMAT é um sistema, vocês viram aí, tipo, vamos falar na tabela que foi mais fácil. Então, até 50, 100 funcionários, eu não preciso nem um funcionário SISMAT. De 100 a 150, a 250 funcionários, eu preciso pelo menos de um técnico de segurança do trabalho. Eu preciso contratar um. É contratar. De 251 a 252, a 500, eu preciso de 2 técnicos de segurança do trabalho. Senão a empresa não pode trabalhar. Acima de 500, eu preciso de 3 técnicos e um engenheiro. 1.000 a 2.000, preciso de 4 técnicos, um engenheiro, um auxiliar de enfermagem. E assim vai aumentando. Conforme aumenta o risco, mais pessoas eu preciso contratar. Preciso contratar mais trabalho, professor? Precisa sim, tá? Se exigir aqui pelo grau de risco, tem que ter um médico de trabalho trabalhando na empresa. Ele está dando um exemplo aqui. Considere a mineradora cuja atividade econômica principal seja a extração de carvão mineral, KNAI. Durante a operação de uma determinada reserva, existem 4.000 trabalhadores em atividades. Vamos encontrar o grau de risco e fazer dimensionamento desses métodos. Analisando o quadro 1 da NR4, a gente acha lá o risco para essa atividade que é 4. Vamos entrar. Deu um tempinho. Deixa eu ver o negócio aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. Isso não vai atrapalhar muito. Espera que eu estou tentando entrar na norma aqui. Ver se ela puxa rapidinho a NR4. Para a gente ver o quadro, para vocês terem ideia. A internet está um pouquinho lenta. O professor, Oi. o médico do trabalho, quando a empresa é obrigada a contratar, ele não fica o tempo integral dentro da empresa, ele atende um certo determinado tempo só? Como funciona? Ele tem, acho que ele trabalha por 3 horas dentro da empresa, ele tem que trabalhar. Legal. Ele tem um quadro que fala também na NR4 qual o tempo de serviço que ele tem que ficar trabalhando dentro do local de atendimento, tá? Quadro 1. Só vou voltar aqui. Eu vou fazer diferente com vocês. Espera aí. Deixa eu mudar o compartilhamento de tela. Vamos mudar o compartilhamento. Ações, eu cancelei. Bom. Põe na minha área de trabalho. Vocês estão enxergando aí a tabela da NR4? Estamos sim. Tá. Sim. Então, vamos ver aí o que ele estava pedindo lá na apresentação. Ele falou que o KNAI era 0500 dígito 3, com 400 trabalhadores. Então, vamos lá. 05 00 05003.
Extração de carvão mineral, nível 4. Tá? Então, achamos o grau de risco dele, nível 4. Daí ele fala, agora que a gente analisou o risco dele, vamos no quadro 2 e associar a quantidade de funcionários. Deixa eu voltar aqui para o quadro 2. Quadro 2 da NR. Bom, ele tem 400 funcionários nível 4. Aqui, de 251 até 500. Nível 4. Eu preciso ter um engenheiro de segurança do trabalho, eu preciso ter 3 técnicos de segurança do trabalho e eu preciso de um médico de segurança do trabalho. Bom, ó, como eu falei para vocês, aqui embaixo tem, ó, tempo parcial mínimo de 3 horas, tá? Então, aqui no asterisco que a gente tá até 400, esse médico de trabalho meu, ele tem o tempo mínimo para estar dentro da empresa por 3 horas, tá? Mesma coisa de engenheiro de segurança do trabalho. Ok? Deu para entender a tabela aí, gente? Pessoal, vocês estão aí ainda? Essa tá fácil. E, Deu sim, professor? professor. Oi? Deu pra entender de boa. Deu para entender bem? Opa. Beleza. Então, é só vocês pegarem o KINAI, ir lá no quadro 1, ver o grau de risco, vai para o quadro 2 e ver a quantidade de funcionários, dimensiona o SISMAT para vocês, tá? Aqui ele fala, no quadro 1, deverá trabalhar no mínimo 3 horas. Engenheiro de segurança também, tá? CIPA. O que é a CIPA? Bom, a CIPA já está na NR5, né, gente? A CIPA nada mais é uma prevenção de acidentes e doenças laborais, tornando aí compatível permanentemente aí o trabalho de prevenção da vida e a promoção aí de saúde do trabalhador. Então, como que a gente deve fazer essa CIPA? O que que essa CIPA é? Nada mais é, vamos pensar na CIPA como um sindicato da proteção dentro da empresa. Como vai fazer essa CIPA aí? Como deve constituir essa comissão? Então, eu vou ter uma comissão que ela tem que ter representantes do empregador, tá? Que ele vai eleger um presidente, tá? Então, temos que quem vai ser o presidente lá do empregador. E os empregados vão eleger o vice-presidente, tá? Sendo o representante dos empregados, tá? Para fazer dimensionamento, nós temos quadros aí, quadro 1 da NR5, os representantes dos empregados vão ser escolhidos por eles mesmos, tá? Já os representantes dos trabalhadores são escolhidos por meio da eleição. E o voto é secreto. Então vamos lá, gente. Quando eu vou escolher da empresa quem vai fazer parte, o que acontece? Eu não vou fazer votação desse pessoal, porque eu preciso de uma pessoa que esteja lá dentro, que ela seja responsável pelo que ela esteja fazendo, primeiro, e que de plena confiança que ela não esteja burlando as regras da CIPA. Na parte dos trabalhadores, existe a mesma importância? Existe. Só que o trabalhador, ele já quer se proteger, ele já quer que seja sendo feita uma situação melhor para ele. Então, esse ele pode ser por votação e o que escolherem que seja o representante, ele vai defender também aí a parte de vocês. O número de membros vai variar de acordo com o estabelecimento no quadro 1 da NR5. Tem mandato, tá, gente? O mandato do integrante da CIPA é de 1 ano, podendo haver reeleição. O empregador é proibido de dispensar arbitrariamente ou sem justa causa
o empregado eleito para compor a CIPA. Desde o registro de sua candidatura até o ano após o final do seu mandato. Então, entenda, gente, se eu entrei para a CIPA, se eu sou um funcionário da CIPA, eu não posso ser demitido, pelo menos por um ano. Não é porque você está na CIPA que você vai xingar a gerente, xingar todo mundo, falar agora ninguém mais me manda embora. Não é bem assim. Depois que terminar o seu mandato, pode sim ser mandado embora. Então, enquanto você estiver no seu mandato, você não é demitido, tá? Tem um exemplo aqui, só para não ter que abrir a tabela lá da CIPA, né? Então ele fala aqui que, pelo que tem a fábrica de suco de frutas, hortaliças e legumes. Essa fábrica de sucos de verduras, hortaliças e legumes, ela está enquadrada num código que a gente chama C2, tá? Então você tem quantos funcionários que ele falou que tinha? Acho que ele não falou. Bom, você tem lá vamos supor a C2 e a quantidade de funcionários que você tem. Então, tipo assim, eu tenho 141 funcionários a presença. O que eu vou precisar de C2? Eu preciso de pelo menos, no mínimo, 4 funcionários CIPA que são efetivos e 4 CIPAs que são suplentes, tá? Então, tem o cargo que for, seja o que for, eu preciso de 4 pessoas na CIPA. 8 pessoas na CIPA, 4 efetivos e 4 suplentes. Se alguém estiver viajando, entre suplente. Se alguém tirar férias, entre suplente, e assim por diante. No processo eleitoral, na empresa, a empresa deverá ficar na documentação do processo eleitoral, a empresa fica à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? E tem que encaminhar para o Sindicato dos Trabalhadores da categoria quando solicitado. Então, criei a CIPA. Então, tá lá no papel a CIPA. Gente, eu diria aí, eu não vou dizer 90%, mas 70% pelo menos das empresas criam as CIPAs porque ela é obrigatória a criar, tá? E porque o Ministério do Trabalho e Emprego solicita de vez em quando essa CIPA. Então, você precisa mandar lá para o Sindicato dos Trabalhadores. Bom, o que acontece? A CIPA não é feita só para ter número e falar, legal, estou dentro da lei. Ó, pessoal, eu estou respeitando do jeito que era para ser respeitado. Não, eu preciso criar a CIPA para exatamente cumprir o papel dela, que é reduzir a quantidade de acidente de trabalho. É a CIPA que vai acompanhar lá, em reuniões mensais lá, tudo que vai ser feito sobre segurança. Se a empresa vai fazer treinamento, se tem EPI suficiente para todo mundo, se os EPIs usados hoje eles estão com prazos de validades ok, e assim por diante. Tá até um monte de situações que se tem que fazer uma CIPA. Então, quando se criar a CIPA, então, ela não vai poder ser desativada aí pelo empregador. EPC e EPI. EPC, equipamento de proteção coletiva, e EPI, equipamento de proteção individual. Já falamos um pouco sobre cada um desses, né, gente? Então já não é mais novidades para a gente. Então a gente tem EPC, que como o nome diz aí, ele vai proteger todas as pessoas que estão no ambiente, tá? Ou seja, é de uso comunitário, então todo mundo vai poder usar o EPC, é um só para todo mundo. Um que eu falo é 1, 2, 3, 10, depende da quantidade de funcionários, tá, gente? EPI, ele vai ser utilizado para proteção específica de cada funcionário,
se necessitar, tá? Tem lugar que a gente fala que pode não se necessitar. Independente do tipo de necessidade que vai exigir assim aí esses EPIs aí, tá? Então, todos os EPIs, os trabalhadores têm a obrigação de usá-los e usá-los corretamente. E para eles usar corretamente, eles precisam ter treinamento. Então, não esqueçam que vocês precisam fazer treinamento para eles. Bom, o EPC a gente já falou, ele tem o objetivo aí de proteger um grupo de pessoas que estão no mesmo local ou de uma pessoa que tem algum risco mas que eles troquem de turno, tipo, sei lá, vem nada na cabeça agora, mas mergulhador. Tem certos equipamentos de segurança que ele vai usar, a hora que ele sai da água, ele passa para o companheiro dele volta para a água. Então, essa parte que a gente fala que o EPC é comunitário. Então, várias pessoas vão usar o mesmo equipamento. Linha de vida, pessoal, também. Linha de vida, corrimão de escada, extintor de incêndio, placa de aviso, tudo isso aí é considerado EPC. Bom, olha lá, exemplos de EPCs são extintor de incêndio e hidrante mangueiras. As instalações devem ter, as instalações e itens devem seguir as determinações do Corpo de Bombeiros, kit de primeiros socorros, capela química, detetores de fumaça, sprinkler, redes de proteção, enclausuramento acústico de fones de ruído, ventilação dos locais de trabalho, proteção de partes dos locais de trabalho, proteção de partes de móveis de máquinas, placas sinalizadoras, corrimão, fita antiderrapante nas escadas, iluminação, guarda-corpo, sirene, chuveiro de lava-óleos de emergência. Gente, tem vários outros, tá? Mas esses são os principais aí de EPCs. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na lista embaixo. Não. Então, esses são os equipamentos de segurança que a gente utiliza como EPC. Ou seja, tudo comunitário. Então, extintor de incêndio comunitário, kit de primeiros socorros comunitário. Essa capela química é tipo de uma cúpula. Vocês já viram aquela... Quando passa a UTI neonatal, ou seja, de criancinha prematura, que tem tipo um negócio, uma cúpula de vidro, que a pessoa enfia a mão nas luvas e segura o nenê? Todo mundo já viu isso? Já vi já. Acho que já vi sim. Tá, a capela química é a mesma coisa, tá? Só que você vai manusear produtos químicos lá dentro. Detetor de fumaça, que é alerta de fumaça, é aqueles alertas que faz sonoro para falar que tem fumaça. Os sprinkler, que são aqueles... como que eu vou explicar para vocês? Aqueles chuveirinhos que ficam quando estoura aquele cubinho de mercúrio lá, ele fica espirrando água para tudo quanto é lado. É tipo um chuveirinho que espirra água se estiver pegando fogo um prédio. Rede de proteção, clausuramento e assim por diante. Então, tudo isso aí são EPCs, que são várias pessoas que podem usar ela. EPI. O EPI, diferentemente da EPC, é de uso exclusivo de um empregador, tá? Cabe ao SISMAT e à CIPA recomendar o uso de EPIs para os trabalhadores nas atividades que forem necessários fazer. Bom, vocês sabem, e eu acho que todo mundo já sabe, alguns EPIs, tipo capacete, óculos de segurança, luva de raspa, luvas de borracha, cintas e balaclavas, tem vários aí, tá, gente? Então, tudo vai ser usado individual para cada um que estiver no local de trabalho, tá? Então, se eu chego no meu local de trabalho, eu tenho meu EPI. Quem toma conta dos EPIs, gente? Eu volto para a empresa, guardo lá na empresa, a empresa que tem que cuidar para mim, é isso? Funcionário, né, professor?
funcionário Eu tem que entendi. cuidar do próprio EPI. Isso, É individual, né? O uso dele próprio. isso. Os colaboradores cuidam do próprio EPI. Porém, o EPI não vai embora para casa, ele fica na empresa, tá, gente? O EPI, apesar da empresa ter dado para vocês, ele fica geralmente na empresa, tá? Todo e qualquer EPI é ficar na empresa. Ninguém precisa pôr o capacete, levar para casa todo dia e voltar no outro dia com o capacete, tá? Vai ter um armário separado para vocês, geralmente é um armário duplo, onde em cima vocês guardam as roupas e embaixo, aliás, tem até armários triplos. Você guarda a roupa suja, ou os seus pertences, o outro você guarda os EPIs e o outro você vai ter suas roupas de trabalho já higienizadas para poder utilizar no dia, tá? Então, o EPI fica lá. Algumas obrigações que o empregador tem aí sobre EPI. Adquirir equipamentos de acordo com o risco de cada atividade. Então, não é qualquer EPI que eu tenho que comprar, tem que ser exclusivo para aquele risco, tá, gente? Cada EPI tem um CA, a gente precisa conferir o CA. O CA significa código de aplicação. Então, é para que vai servir aquele equipamento. Então, ele tem que ter especificado para que vai servir e qual o nível de proteção que ele vai ter para aquele serviço. Então, cada um tem que ser para o risco de atividade. Exigir que seus funcionários usem, fornecer ao trabalhador somente equipamentos devidamente certificados por ordens competentes, lógico. Orientar e treinar seus funcionários sobre como usá-lo, guardá-lo e conservá-lo. Aí tem importância do treinamento, a pessoa tem que saber usar, tem que saber como guardar e tem que saber como conservar. Tipo, eu tenho uma bota de segurança ou uma bota de... aquela galocha, aquela de borracha. Daí tá lá que fala o seguinte, que com esses tipos de equipamento, você precisa tirar ele, secar ele, e de vez em quando você precisa até hidratar esse plástico, senão ele rasga aí facilmente. Daí o cara põe a bota, volta do serviço cheio de água, coloca lá no local e deixa ela cheia de água lá. Aquilo vai apodrecendo, apodrecendo, apodrecendo e perde o equipamento. Então tem que orientar e treinar os funcionários. Substituir imediatamente o equipamento danificado e extraviado. É na hora. Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada. Se eu tenho algum EPI que não está sendo ou não está surtindo efeito nos meus funcionários, é uma irregularidade, porque eu comprei um EPI para sanar o problema e eu não estou sanando. Acontece, tá, gente? E eu não estou sanando problema aí com esse equipamento. Então, precisa ser comunicado aí ao pessoal do Ministério do Trabalho. Fazer registro em livros, fichas dos sistemas eletrônicos para entrega de EPI. Gente, esse é o mais importante de todos, principalmente visando o lado da empresa, tá? O que é a ficha de registro? Tem que constar na ficha de registro. Depois vocês podem puxar pela internet aí, eu não puxei, mas vocês podem puxar. Tem que constar na ficha de registro qual o EPI que vocês estão entregando, a data que vocês estão entregando, qual o CA do equipamento, qual a data de validade desse equipamento, tá? E depois quem vai fazer a assinatura é um empregado que recebeu todos esses EPIs, tá? Então recebeu, assina, tá tudo de acordo, pega o EPI, arquiva, tá? Para quem for nas empresas aí, geralmente os empregados têm pastas de empregados. Aconselho abrir uma pasta somente com essas partes de entregas de EPI para eles assinados, tá? São obrigações dos trabalhadores em relação à EPI. Utilizar apenas para a finalidade a que se destina. Gente, eu vi acontecer uma coisa muito ruim. É lógico que não dava para fazer na hora, nem no local, mas assim que chegou no escritório, eu chamei o funcionário, conversei com ele. Vamos lá, o cara estava com uma bota, essas galochas de borracha, mexendo com esgoto, tá? Eles estavam fazendo uma desobstrução de esgoto e com luvas
próprias de borracha, que vem até o cotovelo e fazendo desobstrução. Ok. Eles foram lá, fizeram a desobstrução, desobstruíram o esgoto, tá? Por coincidência, era de frente a um mercadinho. Eles tiraram as luvas, tudo bonitinho, guardaram equipamento, e o cara com a bota que ele tava de borracha adentrou ao estabelecimento comercial, que era um mercadinho. Eu não poderia chamar atenção, porque ia dar um rolo gigante se eu chamar a atenção dele, mas a hora que ele saiu, eu esperei chegar no escritório, expliquei para ele que não pode entrar de jeito nenhum, porque ele está com um equipamento de segurança que pode estar contaminado com algum tipo de produto, que ele estava mexendo com esgoto, e poderia contaminar o supermercado inteiro. Então, o que ele tem que fazer? Tira primeiro todo o equipamento, lava a mão no álcool com iodo, para desinfetar bem desinfetado, terminou de lavar com álcool e iodo, aí sim, ele já está sem os equipamentos, e ele pode ir para o mercado com uma vestimenta, não preciso colocar roupa, mas eu posso colocar uma bota de segurança que estava usando antes e não pisando no esgoto, tá? Então tem essa parte aí. Bom, EPIs indicados aí. Que a gente falou, utilizar apenas a finalidade que se destina, a responsabilidade pelo guarda e conservá-lo. Lógico, vai guardar e conservar, vai ser na empresa, tem que conservar ele. Comunicar ao empregador qualquer modificação que torne ele adequado para o uso. Então, se não está mais sendo útil para você, aquilo ali você pode devolver para a empresa, se for algo que dê para ser reutilizado. Cumprir as exigências do empregador sobre a forma correta de utilizá-lo. Ou seja, você vai receber um treinamento, use de forma correta. EPIs indicados na NR6 são para proteção de cabeça, protegem o crânio, pescoço contra impactos de objetos de risco de origem térmica ou química, tais como capacete, capuz e balaclava, tá? Então, quando a gente usa o capacete lá, ele é feito para isso. Gente, cuidado, de novo, você tem um CA. O CA, ele é todo histórico do seu capacete. Se você puxar lá código CA, ele puxa até a data de vencimento, tudo bem. Mas tem pesos para cair, tá, gente? Não adianta você falar que você está de capacete, vai cair uma viga na cabeça, não vai fazer nada. Não é bem assim, né? Tem níveis aí para a intensidade. Para proteção dos olhos e face, a gente pode ter ponto empático de partículas, luminosidade intensa, radiação ultravioleta infravermelha e risco de origem térmica. Aqui ele está falando de solda, né? Óculos, protetor facial e máscara de solda. O óculos, todo mundo conhece, é aquele óculos de segurança normal de plástico. E o protetor facial que ele fala é aquele que agora está na moda de plástico, o pessoal põe na frente para evitar respingo, né? Aquele é um outro tipo de protetor. Protetor auditivo é o que mais a gente vê por aí, né? Eles protegem contra níveis de pressão sonora acima do estabelecido, tá? Aí a gente precisa ver na NR15 quais são os níveis, tá? No anexo 1 e 2. E um exemplo desse protetor auditivo aí é o protetor auricular lá, aquele laranjinha, né? Para proteção respiratória contra poeira, névoa, fumo, radionúcleos, gases, vapores, materiais particulados, coronavírus e tudo mais, a gente vai usar aí respiradores, máscaras e assim por diante, tá? Para proteção do tronco, eu preciso de uma vestimenta completa e dependendo do serviço, eu tenho cada um item diferente. Por exemplo, a polícia vai usar um colete e a prova de balas, tá? Um trabalhador que está no sol, ele vai usar a manga comprida, e assim por diante, tá? Cada um tem sua proteção.
Para a proteção dos ombros inferiores, ah, membros inferiores que protegem aí contra o impacto, queda de objeto, choque. Aí você tem aquela perneira, calça, a gente tem as botas de segurança, tênis de segurança, por isso que eles colocaram calçados e assim por diante. Proteção do corpo inteiro aí já é mais para agentes térmicos e químicos, né? Que é aqueles macacões e vestimentas que cobrem o corpo inteiro. E para proteção contra queda e diferença de nível aí, a gente tem também aí o cinturão de seguro o cinturão de segurança, que ele já vem com trava-queda e com talabarte, tá? Tem com e sem talabarte, com ou sem trava-queda, mas tem que ser desculpa, o trava-queda sempre é obrigado a ter, porque é onde ele prende e não deixa você cair, tá? Bom, pessoal, acho que matéria, agora nós vamos começar a falar um pouquinho de exercício. Então, antes da gente começar o exercício, vamos dar um intervalo 5 minutos para a gente não misturar. Porque nessa parte do exercício, acho que nós vamos fazer um trabalhinho aí que vai ficar mais fácil para vocês. 5 minutos, pessoal? 10 minutos. 10 minutos de intervalo. São 8h13, 8h23 a gente volta. Fechou? Beleza, pessoal. Beleza. Tá, só vou fechar a minha Beleza, câmera, Michel. meu microfone, e a gente volta para falar do nosso trabalhinho aí.
Deu tempo aí, pessoal? Vamos voltar? Vamos lá, professor. Então vamos lá. Bom, a nossa situação problema, gente, ele deu lá que tem uma construção de um condomínio residencial por uma grande construtora. E essa empresa. Ah, peraí. Vocês não estão vendo minha Professor, tela, não dá né? dando para ver na tela. É, eu vi agora que eu esqueci de compartilhar. Peraí, já vou compartilhar. Estão vendo agora? Sim. Ok. Então vamos lá. A gente tem uma construção de um condomínio residencial por uma grande construtora. Essa empresa tem 294 trabalhadores executando esse serviço. Desse total, 150 moram na obra. E o restante mora na cidade aí e presta serviço. Eles voltam para casa todo final de expediente. Diante dessas informações aí, ele quer que você faça algumas situações aí. Então, você precisa dimensionar o SESMAT, tá? Se tiver necessidade ou não. Então, vocês vão pegar lá na tabela do quadro 1 e quadro 2, ver se tem necessidade, se não tem. Vocês precisam dimensionar a CIPA, tá? Que está na NR5, também pela quantidade de funcionários, se vai ter ou não a CIPA. Na área de construção civil, vocês têm uma grande variedade de fator de riscos aí, tá? Então, dentro desses fatores de risco, baseado nisso, e para facilitar a análise aí, tem várias NRs, a gente pode aplicar, a gente pode usar a NR18, tá? Então, vocês podem entrar na NR18 e verificar lá tudo que pode ser colocado. Uma das coisas que não deve ter na R18, que ele fala sobre, na NR18 fala sobre vestiários, mas não fala como deve ser feito no canteiro de obra. Aí vocês encontram na NR24 para fazer, tá? Vocês vão ter que consultar aí EPCs e EPIs para saber o que deve constar lá no local e ficar de EPC e EPI, tá? Então, a partir dessa empresa, vocês vão dimensionar toda essa parte aí de situação de segurança para esse local de trabalho deles, principalmente tanto do alojamento, né, como do canteiro de obras aí deles, ok? Pessoal, eu vou pegar isso aí e jogar dentro do AVA, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Exatamente o que está escrito aqui. Construção de um condomínio total, tal. Do jeito que está aqui, eu vou jogar para dentro do AVA. Daí vocês podem responder lá, tá? Apesar que o AVA esses dias aí estava dando problema, vocês não estavam conseguindo responder. Mas se voltar a dar problema de novo, a gente dá um jeito de vocês enviarem para a gente. Bom, vamos lá. Uma situação aqui de descrição de problemas. A gente trabalha numa área administrativa. Opa! A gente trabalha numa área administrativa que cuida das legislações, procedimentos de qualidade de segurança do trabalho. Uma empresa fabricante de bolsas de couro com KNAI 15211, que emprega 55 funcionários. O diretor da empresa chamou e solicitou que você realizasse um estudo sobre a necessidade ou não de implementação do SESMAT. Então, quais são suas conclusões? É necessário a empresa tenha SESMAT interno? E caso sim, como ficaria o dimensionamento? Caso não, aplique quais alternativas poderia ser adotado. Então, vamos ver o seguinte. Eu vou mudar aqui compartilhamento para a gente entrar na NR4.
e vão ver a classificação deles. Deixa eu ver qual que é o CNAE dele. O CNAE dele é 15.21.1. 15.21.1. Vamos lá. 15.21.1. Fabricação de artigos para viagem, boas, semelhantes e tudo mais. Qual o grau de risco aqui, gente? Vocês estão enxergando minha tela, né? É 2, chefe. Isso. Nós estamos com risco 2, tá? Então, beleza. Então, a gente já sabe o risco. E agora nós vamos lá no quadro. Não, é aqui mesmo, porque eu vou sair daqui. Vou entrar no quadro 2. Vou ver risco 2. Deixa eu ver quantos funcionários. 55 funcionários. Bom, estou no risco 2, 55 funcionários. Eu preciso fazer um SESMAT? Não. Não, não vou precisar. Está aqui, ó, de 50 a 100 funcionários, eu não preciso ter contratação de nenhum funcionário. Então, vamos lá tentar responder as perguntas. Quais são suas conclusões? As conclusões que a gente tem que consultar os dois quadros e verificar na NR4 e na NR4 para ver o que a gente poderia fazer. A gente consultou e não é necessário que tenha um SESMAT interno. Daí ele fala assim, como ficaria o dimensionamento? Não tem dimensionamento, né? A gente não vai precisar criar um SESMAT. E caso não se aplique isso, explique quais alternativas ela poderia adotar para ter um SESMAT. Qual seria a alternativa para se ter um SESMAT, gente? Qual seria o jeito mais fácil aí de resolver esse problema? Hã? Quem dá a opinião aí? Quem acha que como deve ser feito? Se eu não preciso criar na empresa, o que eu faço? Terceiriza. Isso, eu contrato uma empresa para que faça esse serviço para mim. Eu não vou ter uma empresa lá dentro, mas eu não vou ter o SESMAT interno, mas eu preciso de uma empresa que terceirize isso, tá? Então, tudo que nós falamos está aí. Então, de acordo com a NR4, a gente acha o risco, consulta o 4.2, verifica lá se tem ou não. E a gente viu que não foi necessário e não precisou de mencionar um SESMAT. Mas a assistência do trabalhador vai poder ser dada por um SESMAT comum, organizado pelas próprias empresas interessadas, pelo sindicato, pela associação da categoria econômica correspondente. Pode ser, eu tenho médicos de trabalho dentro de sindicatos, tá, gente? Enfermeiros dentro de sindicatos, tem toda essa parte também. Se não tiver, a gente pode optar por uma empresa aí terceirizada para poder fazer esse serviço. Professor, Oi? uma dúvida. Então, eu defino o SESMIT interno quando eu tenho que contratar um técnico de segurança, no mínimo um técnico de segurança, no caso, né? Aí você pode considerar que tem um SESMIT interno, né? No nosso caso aqui, não precisa nem do segurança, nem técnico, porque, ó, técnico de segurança, você vai começar a contratar ele em nível 4, aí a partir de 50 a 100 funcionários você precisa de um técnico, e se for nível 1, só de 500 a 1.000 funcionários aí, tá? Então, ó, aqui fala exatamente quem você precisa contratar. Geralmente, onde é nível 4, você precisa sempre contratar bastante gente. Mas nos outros níveis, só empresas muito grandes aí, tá? Uma coisa interessante aqui, gente, é que acima de 5.000, para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 2.000, você precisa contratar essa quantidade de funcionários aqui, tá? Mas esse é o dimensionamento para uma firma muito grande, acima de 5.000 funcionários. Mais dúvidas?
É Então, só isso mesmo. então eu não, na realidade eu não preciso contratar nem técnico, não preciso contratar ninguém. Ó, entenda, eu não preciso contratar, mas isso não diz que eu não tenho que seguir as NRs, tá? Eu tenho que seguir, os meus funcionários vão precisar, se ele sofrer um acidente de trabalho, passar por um médico do trabalho, então esse médico do trabalho pode ser terceirizado. Ó, é comum vocês verem isso para vocês entenderem, para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Por exemplo, se foram contratado por uma empresa, alguém já deve ter passado, vários de vocês devem ter passado por essa situação. Vocês foram contratados, primeira coisa que o cara fala, eu preciso que você faça um exame médico admissional, não é isso? Já ouviram isso? Sim. Sim, professor. Onde vocês vão fazer esse exame médico? É as clínicas especializadas, né? Uma clínica especializada com um médico do trabalho, tá? Ou seja, ele está usando um médico do trabalho para fazer essa situação. Perto da faculdade, do lado da faculdade aí, tem uma empresa que faz de segurança do trabalho, que é de médico de trabalho, tá? Médico, enfermeiro e toda essa parte. Principalmente médico, tá, gente? Porque o que a gente vai mais precisar é assistência ao trabalhador, principalmente assistência médica, tá? Que a gente vai terceirizar. O dia que eu fui fazer um exame de admissão aí, tava tendo um monte de gente que tava lá, tava lotado, tinha fila, porque os funcionários estavam fazendo os exames periódicos deles, tá? Eles fazem de 6 em 6 meses, eu não lembro que empresa que era, e de 6 em 6 meses eles precisam fazer exame periódico. Então, o que vai fazer? É um terceirizado que faz, provavelmente por uma empresa com menos de 100 funcionários aí, que não precisa contratar ninguém, e ele terceiriza, tá? Faça você mesmo. Agora vamos nas nossas perguntinhas aí. Hoje foi rápida a aula, hein? Vamos lá. Ele fala o seguinte: o equipamento de proteção coletiva, EPC, como o próprio nome diz, visa a proteção de todas as pessoas que estão no ambiente. Professor, tá aparecendo Oi? antiga ainda. Oi? Tá aparecendo a questão antiga aqui para mim. Não mudou? Problema, não? Agora Mudou ou não? Agora mudou. Agora mudou? Talento, se não mudar aí, vocês falam para mim, porque acho que como eu mudei o compartilhamento, talvez ele demore um pouco para mudar para vocês. Então vamos lá. Tem alguém que não mudou? Podemos ir? Então vamos lá. O equipamento de proteção coletiva, EPC, como o próprio nome já diz, visa a proteção de todas as pessoas que estão no ambiente. Já o equipamento de proteção individual é utilizado para a proteção específica de um trabalhador que estiver utilizando. Independente do tipo de necessidade que a atividade exija, é o empregador quem deverá fornecer toda a segurança necessária para que ela seja realizada da melhor maneira possível. E da mesma forma que o empregador tem a obrigação de fornecer os EPIs, faltou um I aqui, os EPIs, os trabalhadores têm a obrigação de usá-los corretamente. Dessa forma, analise as afirmativas a seguir que tratam do emprego dos EPIs. Então, vamos ver as afirmativas sobre EPIs. Ele fala: o uso do EPI tem como um dos objetivos a proteção do trabalhador contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que podem ameaçar a segurança de saúde, a sua segurança e saúde. Está correto isso? sim. Sim. Sim, Aparentemente sim. Aparentemente sim, vamos colocar assim. Um trabalhador poderá fazer adaptações de seu EPI caso ache necessário. Não. Não. Não, né? Ele não pode. Isso realmente não. A gente não pode mexer
Nunca em EPI, tá, gente? De jeito nenhum. Cabe ao SESMIT e à CIPA e aos próprios trabalhadores recomendar ao empregador o uso da EPI nas atividades que se fizerem necessárias e que estejam passando despercebidas pela empresa. De novo, vou ler de novo. Cabe ao SESMIT e à CIPA e aos próprios trabalhadores recomendar ao empregador o uso de EPI nas atividades que se fizerem necessárias e que estejam passando desapercebidos pela empresa. Eles devem falar ou devem se calar? Tá certo. Certo ou errado? Vamos lá. Certo. Certo. Tá certo. Né? Tem que falar. Tanto a CIPA é criada por isso, para ver essa parte de proteção. E a SESMIT é obrigação, tá? A CIPA já não diria que é uma obrigação, lógico que é obrigação, mas mais obrigação ainda se tiver SESMIT, tá? Então, a 1 e a 3 estão certas. A resposta B. É isso? Sim. Bom, resposta B. Próximo. 2. Vamos lá. Muitos trabalhadores dos dias atuais atuam sob o regime CLT. Sim, as normas regulamentadoras NR completam a CLT, estabelecendo atribuições específicas a respeito do que deve acontecer a fim de evitar os acidentes e manter a segurança durante a execução do trabalho. No Brasil, a legislação não aceita justificativa de descumprimento de lei por falta de conhecimento. Assim, torna-se importante que cada empresa se mantenha informada a respeito de todas as normas regulamentadoras, observando também as suas atualizações. Assim, de acordo com o item 1.1 da NR1, qualquer tipo de empresa, seja ela pública, privada, órgão público que admite funcionários regime CLT, tem obrigação de seguir recomendações da NR, que regem suas atividades. Porém, de acordo com o item 1.2, é importante destacar que cumprir tais recomendações não desobriga o empregador de cumprir outras disposições que estejam incluídas no Código de Obra, regulamentos sanitários dos estados, dos municípios ou provenientes de acordos coletivos de trabalho. O que são normas regulamentadoras? Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Normas... Oi? Essa tela não está sendo compartilhada não, viu? Não tá essa tela para vocês? Agora sim. Então alguém vai ter que perguntar para ela aparecer. Toda vez que vocês perguntaram, ela apareceu para vocês. As duas vezes. Tá. Então vamos... acho que não precisa ler de novo. Preciso ler de novo? Não, não precisa não. Tá, ele quer saber o que são normas regulamentadoras. Ele fez toda uma história lá, DNR com CLT, que é obrigatório e tudo mais, falou da NR1 e tudo mais, e ele quer saber o que são as normas regulamentadoras. Então vamos ler todas, depois vocês tiram a conclusão. Conjunto de determinações referentes à prevenção de acidentes e que são de observância optativa das empresas. Conjunto de determinações referentes à segurança e medicina do trabalho, que são de observância obrigatória para empresas que admitem funcionários em regime CLT. Conjunto de determinações referente à medicina do trabalho e que são de observância apenas de empresas relacionadas à área de saúde. Conjunto de determinações referente à segurança e medicina do trabalho, de observância optativa das empresas e de trabalhadores que atuam sob o regime CLT. E conjunto de determinações referentes à segurança do trabalhador, que devem ser seguidas exclusivamente por trabalhadores que irão prestar algum serviço de forma terceirizada para a empresa contratante. Qual vocês acham que é? A B. B. B, professor.
A B, né? É a mais lógico. É a mais lógico, não. É lógico que só pode ser a B. As outras ele está falando tudo que não é obrigatório ter a, a segurança. Então, letra B. E agora a última questão nossa. Ele fala sobre CIPA. Então ele fala que a Comissão Interna de Prevenção de Não Acidentes. tá aparecendo. Então, peraí. Vou até mudar o compartilhamento. Para ficar mais fácil. Eu não vou mudar o compartilhamento, que a gente vai ter que mudar uma coisa aqui. Voltou? Apareceu? Pra mim ainda não. A mim tá aparecendo. Ô, professor, pra mim a sua tela sempre teve normal, ué. Deve ser coisa de internet, sei lá. Pode ser, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, assim vocês enxergam? A mim tá normal. No meu computador, no do Rafa, ainda tá aparecendo a questão 2 aqui. A questão 2 ainda. Vamos esperar um pouquinho, assim a gente já faz junto. Mas pode ir lendo, nós estamos ouvindo. Tá tranquilo. Tá, é que eu vou ter que mudar de compartilhamento aqui, senão vocês não vão ver. Mas ele fala, bom, mas tudo bem, a hora que ficar o normal aí, você me fala pra gente fazer junto. Então, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes está disposta na NR5 e, de acordo com o item 5.1 dessa norma, a CIPA tem o objetivo de prevenção de acidentes e doenças laborais, tanto permanente, compatível, o trabalho com a preservação e a promoção de saúde do trabalhador. Devem constituir CIPA qualquer tipo de estabelecimento público-privado, entre outros, que admita funcionários do regime CLT. Essa comissão deverá contar... Apareceu, professor. Apareceu? Essa comissão deverá contar com representantes do empregador, que vai eleger o presidente e tudo mais, e dos empregados, que vai eleger os titulares e o vice-presidente. Os representantes dos empregadores são escolhidos por eles mesmos. Já os representantes dos trabalhadores são escolhidos por meio de votação. Bom, a pergunta eu tenho uma empresa com 500 funcionários, cujo setor econômico pertence ao grupo C24, e ele quer saber como a gente vai dimensionar isso, C24A. Eu vou mudar aqui, se vocês não enxergarem, mas eu vou ainda baixar a NR5, então acho que dá tempo de aparecer para vocês. É aqui? Dois funcionários efetivos, Nós vamos dimensionar NR5. Vocês estão enxergando que eu mudei de tela? Sim, professor. Sim. Eu peguei aqui na tabela já. Caramba, ele não abriu aqui. É dois efetivos e 2 suplentes, né, professor? Eu não sei, não abri a tabela ainda. Eu abri a norma, mas ele não me deu. Quadro, dimensionamento, CIPA. Ele chegou a mudar a tela de vocês aí? Sim. É normal, professor. Vocês estão me vendo aqui na internet? Não, você está vendo só a tabela que o senhor está mudando aí. Ah, tá vendo a tabela? Sim. Tá. Então é o C24A, né? E ele fala que tem quantos funcionários que ele falou? 500. 500. Então vamos lá. Nós estamos aqui de 300 a 500, né? Em C24A. Então a gente vai precisar de 2 efetivos e 2 suplentes, tá? Vamos ver as respostas que a gente tem lá. A gente tem a letra A, 2 funcionários efetivos e 3 funcionários suplentes. 3 funcionários efetivos, 2 funcionários suplentes. Letra C, 1 funcionário efetivo, 2 funcionários suplentes. Letra D, 2 efetivos e 1 funcionário suplente. E letra E, 2 funcionários
efetivos e 2 funcionários suplentes. Então, esse é fácil, porque a gente vai direto na tabela e acha lá qual é a resposta. Então, a resposta aqui é E, né? 2 suplentes. Aqui não vai pegar porque eu estou fora do coisa. Correto, professor. Oi? Correto. Tá? Então, nós temos 2 funcionários efetivos e 2 funcionários suplentes. Pessoal, dúvidas sobre a matéria? Ficou Nenhuma, professor. aí? Tudo em ordem. Deu para entender como dimensiona tudo? Sim, Tá. perfeitamente. Então, tentem fazer aquele trabalho de dimensionamento lá do canteiro de obras. Não é difícil de fazer, tá? E daí vocês conseguem me passar esse trabalho. Por hoje é só. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, podem me chamar. Professor, só uma pergunta. Opa. Sabe aquele trabalho que a gente fez o primeiro? Ah, Eu não consegui achar a nota no AVA. não, ainda não pus do AVA. Ah, lá, tá bom, beleza. Tá? Eu vou pôr agora no sábado, dia 20. Aqui, acho que só o único que entrou no AVA. Ô, Edgar, mas o de segurança do trabalho acho que foi pro AVA, sim. Eu não consegui localizar lá onde que tá a nota. Professor, Ah, o trabalho só deu a nota, só que ela não subiu para a nota da matéria, entendeu? No trabalho tá lá a nota, mas quando você abre lá a nota da matéria, ele não tá no presencial lá, entendeu? Ele conta como nota presencial, né? aham. E ainda ela não subiu para nota presencial, não. Eu Atividade dava uma presencial. consultada lá, era para ter subido. Vou Era dar uma para ter olhada na subido. próxima aula, ou qualquer coisa eu pergunto pelo WhatsApp. Eu vou dar uma olhada por aqui, ver, porque o que acontece, como está tendo várias variações aí no AVA, pode ser que tenha dado algum problema. Daí eu entro em contato com a Carla e falo que vocês não estão conseguindo visualizar as notas. Uma dica aí para quem não tem muito costume com o AVA, é só entrar na matéria, do lado direito tem uma opção lá, nota da matéria. Aí lá visualiza tudo. Para aparecer lá, trabalho e tudo mais. Isso. Trabalho, avaliação 1, tem todas as Avaliação dentro de sala de aula, que é o trabalho, né? avaliação de sala de aula, é isso. Isso que é o Eu acho que trabalho. lá também tem as diagnósticas, várias notas. Isso. Tem Tem tudo lá. as que é feita atividade no AVA, tem o nota Isso, máxima, tudo lá. tudo lá. Tudo lá. Tem que entrar sempre e fazer. Inclusive, nota máxima tá aí, hein, gente? Vamos fazer aí. Vale a pena, é bastante pontinho, vale para a média de vocês. Olha, agora que a câmera tá desligada. Bom, pessoal, então é assim, se vocês não têm mais dúvidas, estou lá à disposição no WhatsApp. Vou verificar esse negócio da nota, já era para estar sim, porque eu passei as notas, eu confundi. O que eu não passei foi mineralogia, mas de vocês eu já passei, segurança do trabalho já está aí, do primeiro trabalho já está passada, e eu vou conferir o que aconteceu lá, tá? Tranquilo, pessoal? Beleza, professor. Para quem eu não tenho aula amanhã, uma boa semana, um bom final de semana, bom descanso para vocês. Para quem eu tiver aula de hidráulica amanhã, até amanhã. Tem alguém que Valeu. faz hidráulica Boa comigo noite. amanhã? Ninguém faz hidráulica amanhã? Acredito que. Eu acho que da turma de vocês ninguém, né? Acho que não, professor. Não, acho que é sexto semestre, acho que vocês não fazem. Bom, pessoal, boa semana, bom final de semana e um abraço para vocês, bom descanso. Tchau, tchau, até a próxima aula. Tchau, professor. Professor. Tchau, tchau.